Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu ensino pessoas a utilizarem a sua energia focando na realização dos próprios sonhos. Eu me chamo Elô Siqueira, sou especialista e pesquisadora do comportamento e espiritualidade. E a aula de hoje é um terceiro episódio sobre coaching para jovens. Mas se você é adulto, sugiro que você fique até o final, porque você vai ver que você vai aproveitar muita coisa para você. Porque hoje é o assunto que eu mais adoro. Comportamentos e competências não são talentos. Ninguém é igual a ninguém, portanto, cada um tem características muito peculiares. E quanto antes identificamos, mais clareza da nossa identidade autêntica, mais fácil fica de nos desenvolvermos, de entender como eu conquisto os meus sonhos, mais fácil fica de lidar sabiamente com as minhas emoções. Então, se você não viu os episódios anteriores, eu te convido a assistir, porque vai ver que tudo que eu coloco são ciências, são novas descobertas, e que há duas coisas muito importantes que eu descobri fazendo a minha pesquisa. Uma é que voltada para o jovem, quase não tem, dos 9 aos 25 anos, quase não tem literatura. E elas ficam todas isoladas. Então fica até o final, porque eu vou te dar dicas de um caminho claro para você identificar o que é um talento, o que é um comportamento, o que é uma característica e como eles estão atrelados à inteligência intelectual, às inteligências múltiplas, à inteligência emocional e à inteligência espiritual. E a segunda coisa que eu descobri é que a maior angústia do jovem, e a nossa também, é de sermos vistos como realmente somos, sem expectativas e sem angústias. E neste caminho eu entendi que os jovens precisam se descobrir, mas nós pais, nós adultos, também temos uma oportunidade de ouro de nos redescobrir, de entender aquilo que a gente também não aprendeu no passado, porque não tinha esse monte de informação e conhecimento. Quem realmente somos, o que realmente gostamos e o que nos faz diferentes uns dos outros. E a pergunta-chave, que dá sentido à nossa vida. Vamos lá? Bom, nos episódios anteriores eu falei sobre a inteligência intelectual, emocional e espiritual de forma rápida. Mas aqui eu quero abordar ela um pouco mais para a gente entender o que é um comportamento, uma característica e o que é um talento. Primeira coisa que eu preciso que vocês anotem e resumam de forma bem sucinta. O que é inteligência intelectual? As três inteligências, elas têm uma organização neural. Elas permitem que a gente realize, compreenda, perceba, dê sentido. Mas é importante entender que a inteligência intelectual é aquela que aprende. A inteligência emocional é aquela que compreende. E a inteligência espiritual é aquela que dá sentido e usa tudo que ela aprende e compreende do ambiente. É essa inteligência que dá aquela motivação ou tira a motivação quando ele percebe que não está no caminho dele. E o jovem hoje, ele é bem peculiar. A minha geração, década de 70, fazia, a gente tinha um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até hoje isso funciona. Mas esse jovem, ele busca sentido na vida. Se você não explica claramente o que é, para ele não tem sentido, ele não vai fazer. Ele acaba se envolvendo com coisas que dão emoção. Mídias sociais, esporte, arte, todas elas são válidas, desde que aquilo leve ele para uma direção. E é isso que a gente vai começar a falar passo a passo agora. Eu pedi para vocês deixarem bem focados e sucintos que a inteligência intelectual aprende. E aqui, quando a gente vai falar de identidade, eu quero que você observe que a inteligência intelectual ela aprende, mas ela tem interesses e habilidades naturais. A inteligência espiritual, aliás, a inteligência emocional, ela compreende, mas ela tem uma forma de fazer, um ritmo, uma dinâmica. E a inteligência espiritual, ela dá sentido. Então, você vai observar que a característica de cada um dá uma certa singularidade. E por que eu peço para você focar a sua atenção nisso? Então, a inteligência intelectual é aquela que aprende e tem interesses e habilidades. A inteligência emocional é aquela que compreende e tem uma forma de fazer. E a inteligência espiritual dá sentido e você encontra a sua singularidade. Porque independe se eu estou trabalhando com jovem ou com adulto. Quando eu vou fazer uma pesquisa 360 e eu pergunto qual o talento, raramente
as pessoas conseguem discriminar dessa forma. Elas falam de forma ampla, elas não são objetivas, elas não direcionam aquilo que você faz e como você faz de forma independente e diferente dos demais. Por isso que muitas vezes, nas dinâmicas e discussões de competências, a gente não é compreendido e também não compreende o outro. Então, vamos agora abrir uma a uma e eu sugiro que você observe sempre com esse foco. Aquilo que eu aprendo tem um interesse e também tem uma habilidade. Aquilo que eu compreendo me dá uma forma de fazer, mas aquilo que dá sentido mostra uma singularidade que é só minha. Inteligência intelectual. Dentro da nossa organização neural, a gente tem uma capacidade de aprender, ter um pensamento racional, lógico, pautado em regras. Então, dentro da inteligência intelectual, eu vou trazer 3 inteligências do Gardner, que vocês vão ver que elas dão as ferramentas básicas para a gente viver desde pequenininho. E elas são a base de qualquer experiência científica. E se a nossa vida fosse um laboratório para a nossa alma, ela seria uma grande experiência científica. Portanto, eu vou contar rapidamente e eu quero que vocês observem em vocês, no outro e usem isso no dia a dia. A inteligência lógica matemática, como Gardner explica, é dedução e observação. É pensamento científico. E o que é pensamento científico? O pensamento técnico é aquele que simplesmente vai lá e responde o tempo todo. Ele simplesmente entrega uma rotina. O pensamento científico é aquele que idealiza, aquele que questiona, aquele que provoca. O terceiro ponto da inteligência lógico-matemática por Gardner ele traz uma solução rápida de problemas antecipados, e às vezes antecipados. Então, o que eu falei lá atrás? Inteligência é isso, mas resuma. Uma aprende, outra compreende e outra dá sentido. Isso não é linguística, isso é inteligência matemática. Essa capacidade que a gente tem de compreender fatos isolados e deles trazer um resultado é uma característica matemática, não é uma característica da linguagem. E a inteligência lógico-matemática, ela tem linguagem associativa, ela associa os pontos. Ela busca informação, pesquisa e associa pontos. E daí, como que eu tenho muita certeza disso? Porque para fazer meu trabalho eu tive que usar o Banco Nacional de Currículo Escolar. E está lá escrito, na inteligência, na característica, na dinâmica da matemática. Olha que bonito que está escrito lá. A matemática é fruto de uma preocupação, nas características gerais, tá? Se você quiser, você procura Fundamental 2. Você consegue baixar isso na internet. Fruto de uma preocupação da humanidade. Soluciona problemas científicos tecnológicos para licenciar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Gente, se eu fosse um jovem e escutasse isso, eu não sei se eu sou esquisita, mas eu era meio nerd na minha idade. Mas se eu escutasse isso, eu ia amar. Nossa, é para isso que eu aprendo matemática? Desenvolver raciocínio lógico, espírito de investigação, capacidade de produzir argumentos convincentes. O que eu falei? Você acha que é o português que está te ensinando a dar argumento? Não, quem está te ensinando a dar argumento é a matemática. Você pega aquele problemão, isola os fatores e dali você vai dar uma solução. Não é o português que te ajuda a isso. Compreender as relações entre conceitos, sentindo-se seguro com a própria capacidade de construir e aplicar, desenvolvendo autoestima, perseverança na busca de soluções. Gente, vocês pararam de pensar que matemática é um negócio incrível? A matemática, ela me dá a ferramenta para buscar a solução e eu provar para mim mesmo que eu dou conta das coisas. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, de modo a investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes. Isso é pesquisa. Isso é o que eu faço. Tem algumas pessoas que eu tenho grupos de estudo que elas falam assim, nossa, como você consegue fazer tão rápido? Por causa disso. Porque eu já me toquei dentro do marketing
Depois eu fui estudar, tive sorte de ter um super professor de gestão de projeto, ele me ensinou. Separa tudo, Elô, observa, junta, une os parecidos e vai objetivamente direto ao assunto. E por último, o objetivo dentro do Currículo Nacional de Educação, a matemática, ela ajuda a gente a enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, expressar respostas, sintetizar conclusões, utilizar diferentes registros e linguagens. Ou seja, até para usar o português, o ideal é que a gente aprenda muito bem a matemática. Bom, agora vamos falar da inteligência linguística. Para Gardner, reconhecimento e compreensão das palavras. Compreensão das palavras. Gente, quanto que a gente não perde de entender a semântica? E hoje eles falam difícil, né? Eles falam satisfatório. Eu marquei por satisfatório. Eles falam palavras difíceis, mas nem tudo eles compreendem. Tudo bem que a gente leva a vida inteira para compreender toda a palavra. Mas quando a gente compreende a palavra, a gente se comunica melhor e a nossa inteligência emocional funciona melhor. A capacidade de produzir sentenças além de frases simples, produzir e expressar pensamentos e sentimentos. Como que a gente produz uma sentença se eu não isolo os fatos? Uso para se fazer compreendido. E daí, o que está dentro do Banco Nacional do Currículo Escolar? Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Ser criativo. Isso está dentro da linguística. Utilizar diferentes linguagens verbais, oral, visual, motora, corporal, sonora, digital, para se expressar, para resolver conflitos, para compartilhar informações, experiências e ideias. E eles fazem isso, né? Depois, em outras matérias como geografia, história, eu acho que eles usam poucos recursos, porque dentro do recurso da língua existem inúmeros, mas não vamos falar disso hoje. Aprender a defender os seus pontos de vista, desenvolver o seu senso estético. Lindo, né? O português também. E depois, por último, tem a inteligência espacial. Eu adoro essa inteligência, porque a maioria dos jovens chegam para mim com essa inteligência muito aflorada. Quando você estuda o corpo humano, você percebe até por conta desse boom hormonal, que a inteligência espacial ela fica muito aflorada, é como se eles virassem uma antena psíquica, e ao mesmo tempo eles observam tudo e se sentem muito observados, se sentem muito expostos. Mas essa é uma inteligência que ele fala sobre o reconhecimento de rostos, caminhos, imagens. Um sentido de ter direção. Resolve problemas através da ideação. Destreza, exatidão no desenho, que nada mais é do que a geometria, né? Que eu nem coloco aqui da BNCC porque ela está junto com a inteligência matemática. Então veja, aquilo que a gente aprende como se expressar e como usar, como identificar, a gente aprende e eu visualizo claramente nessas três inteligências. Agora a gente vai para a inteligência emocional e outras inteligências do Gardner. Bom, inteligência emocional é aquela que parece que tudo é tão difícil, né? Mas eu queria que a gente compreendesse que dentro da inteligência emocional existem estilos emocionais. Quem descobriu isso foi um neurocientista americano, que também tinha as suas dificuldades em conseguir entender por que as pessoas compreendiam e reagiam de forma diferente. Então, dentro da inteligência emocional, independente de tudo o que a gente escutou, é importante a gente observar que cada um tem uma intensidade, cada um tem um ritmo. Para cada um, uma resposta dura um tempo específico. Cada um dá atenção e foco para coisas diferentes.
Existe uma sensibilidade em algumas pessoas maior ao outro, maior ao ambiente e maior a si mesmo. Existe a intuição, que a gente usa muito pouco. Existe a resiliência, mas existe também a autopercepção. E aonde que eu identifico nas inteligências de Gardner? Dentro da inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal é a nossa capacidade de perceber, distinguir os estados de ânimo, temperamento, motivações e intenções. E ela não depende da linguagem. É uma percepção sensível. Por isso que eu falo, a gente usa pouco a nossa intuição, porque existe uma intuição que é a sensibilidade do corpo, que é a corporal sinestésica. A gente tem a inteligência intrapessoal, que é o conhecimento dos sentimentos internos, da nossa gama de emoções, da percepção da nossa própria vida, mas também a nossa capacidade de discriminar, rotular, usar a nosso favor como uma maneira de entender e orientar o próprio comportamento. Quem nos ajuda nesta também é a nossa capacidade corporal sinestésica de observar o ambiente, ou então a nossa inteligência espacial, que é captar aquilo que às vezes as pessoas não estão vendo, que são tão característicos dos grandes nomes da história, né? Dos inventores, e que todos temos. Todos temos todas as inteligências. Algumas mais afloradas e outras não. Mas é importante, quando a gente vai falar de comportamento, de competência, observar que cada um tem uma intensidade, um ritmo, uma duração. E quando a gente observa isso, cada pessoa tem um lugar certo para ocupar, dentro da sala, dentro do grupo de amigos, dentro da empresa. Então, assim, existem os amigos que são para se divertir, mas existem os amigos que são para estudar. Existem os amigos que são para fazer trabalhos, e você não precisa estar fechado num grupo, numa panela, que te limita. Quanto mais você conseguir explorar o seu estilo emocional, mais você amplia a sua cabeça, a sua capacidade, a sua inteligência emocional de realizar pensamento associativo, sim, mas também de compreender o entorno, de compreender o que está acontecendo com você e fazer escolhas cada vez mais assertivas. A inteligência emocional é aquela que eu observo aquilo que eu sinto e o que eu penso e como isso reage na minha vida. E a hora que eu consigo fazer isso comigo, eu consigo fazer isso com o outro. Sem eu reconhecer em mim, eu desconheço que aquilo existe, então eu nunca vou reconhecer no outro. Bom, vamos para a inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Talvez você se surpreenda um pouco com a forma de ver essa inteligência, porque ela nada tem a ver com aquilo que a gente observa enquanto uma filosofia de caminho religioso, ok? Aqui ela fala sobre você, sobre essa sua qualidade individual. Ela é mais livre. Por quê? Porque ela é capaz de trazer o lado criativo, trazer os seus insights. Eu gosto muito quando a Dana Zohar, que pelo que eu entendi foi uma assistente de Gardner, ela fala, ele é o formulador e o revogador de regra. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas que muitas vezes quebrem regras que já não estão funcionando mais. Então, quando você entende que essa é uma inteligência do seu corpo, que você nasceu já pautado para isso, você usa isso para a direção do seu caminho. E eu digo que ela é o grande motor motivador, porque quando eu tenho muita certeza de quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, o que dá sentido na minha vida, nada me segura, eu realizo o que eu quiser. Bom, dentro das inteligências de Gardner, eu vou falar primeiro da inteligência musical, porque ele identificou que é uma inteligência computacional. Ela é pura desde a infância, ela acontece. E não há quem não esteja conectado à música. Mesmo um deficiente auditivo, ele tem sensibilidade ao ritmo, à vibração.
Então, a inteligência musical é aquela que é capaz de te conectar ao todo. Você escuta e você percebe o seu ambiente. Você observa também que o corpo está biologicamente preparado para ela. Ela não precisa de grandes... É óbvio que alguns vão ter mais habilidade. Tem criança pequena que pega um instrumento e toca. E você pode aprender, e você pode se treinar, mas tem alguma... Todos nós temos uma preparação biológica para ela. Ela não está centralizada em um dos lados do cérebro. Ela está em todo o nosso corpo cerebral. E é uma inteligência que chega de várias fontes. Não só musical, eu queria trazer a corporal sinestésica, que lá ele fala muito sobre o movimento especializado do corpo, como solucionador de problemas, como a capacidade planejadora. Mas eu observo no meu trabalho, seja com jovem ou seja com adulto, e também em outras atividades que eu realizo, que essa é uma das intuições e uma das inteligências mais poderosas que o homem tem, junto com a espacial. Por quê? Imagine você dentro de uma reunião, ou mesmo um jovem dentro de um ambiente e alguma coisa fala, isso aqui não está bom para mim, isso aqui está perigoso, eu acho que eu não estou tomando a decisão certa. Quem manda esta mensagem é o corpo. Existem alguns estudos nos Estados Unidos, eu sou mentora HeartMath, existem alguns estudos que o coração mais... eu vou dizer, o coração que menos percebe qualquer coisa antes 5 minutos. Quanto mais sensível a pessoa, mais ela se antecipa. E não só o coração. O coração é um centro, mas a gente tem os 5 sentidos e a gente tem outros 2 sentidos que a gente quase não fala. Quem fala mais deles são os neurocientistas Achei uma neurocientista na Espanha, que é um 6º sentido que te dá localização, qual que é o meu lugar. E o 7º que te dá essa inteligência intrapessoal, minha capacidade de me observar, de entender o que está acontecendo comigo e ser claro. Então, a inteligência espiritual, ela é uma inteligência que quando a gente começa a trabalhá-la, ela começa a extrair sentido. Só que o que foi descoberto pela Dana Zohar, que continuou o trabalho de Gardner? Ela só existe quando você une a inteligência intelectual com a inteligência do comportamento, a inteligência emocional. Você só consegue utilizar ela quando você começa a compreender, tirar sentido de tudo que a gente aprende na matemática, na linguística, no desenho, e depois a gente coloca o nosso ritmo, a gente coloca o nosso jeito de fazer, a gente coloca aquilo que a gente entende que faz sentido para a gente. Então, ela é uma inteligência unitiva. Ela veio das outras 2 inteligências. Eu preciso ir para a escola e aprender a usar o meu corpo. E eu preciso também, dentro dos meus ambientes, contextualizar aquilo que eu sinto. Eu observei muito no modelo de educação do Rudolf Steiner, quando ele fala dos 7 aos 14, você tem que estar preparado para o sentir. Você precisa começar a observar o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço com isso. Então, qual é a maior questão da juventude, do adolescente? Eu me isolo ou eu vou para a vida? Eu assumo aquilo que eu gosto ou eu faço aquilo que socialmente as pessoas dizem para fazer? E eu vou dizer, a gente vive numa sociedade que às vezes eu gosto de música, aliás, eu sou pautado para música, para o esporte desde criança, mas não dá dinheiro. E se isso não for a sua profissão, mas for a sua paixão de vida, se não for através da sua profissão, que você vai ter todas as condições para trabalhar com a música.
Então, a inteligência espiritual, ela te ajuda a organizar a sua vida, perceber aquilo que é uma necessidade sua. Se você não tiver aquela necessidade atendida, você não pode dar o seu melhor e você não consegue viver aquilo que você mais quer, que são os seus valores pessoais. A inteligência espiritual te ajuda a ser flexível, te dá um alto grau de percepção seu, uma capacidade maior de enfrentar o sofrimento, a dor, os desafios e transcendê-los. Te mantém inspirado e motivado para conquistar aquilo que você quer viver. Ela reluta quando tem um dano desnecessário. Ela vai mais no jogo do win-win. Todo mundo tem que sair ganhando daqui. Ela tende a ver conexões em tudo, entre todas as coisas. Ela tende a buscar respostas mais universais. Espera, qual que é o fundamento disso? De onde surgiu? Para que a gente usa isso até hoje? Dentro do livro da Dana Zohar, ela fala, né, os psicólogos denominam independente do campo. É a capacidade de trabalhar, inclusive, contra as convenções. Ou seja, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, mas eu quero ser quem eu sou. O que eu falei lá no início? Qual era a maior aflição do jovem? Ser visto como ele realmente é. Então, é na juventude que a gente ativa a nossa inteligência espiritual. Isso está escrito, inclusive, dentro de estudos e filosofias espiritualistas. Aliás, estudando as diversas culturas, na indígena, na africana, na oriental, dentro da visão mais religiosa, espiritualista, que tem muita característica brasileira, independente da religião, todo jovem ele está voltado, nesta idade, a direcionar a sua atenção para aquilo que sente, pensa e faz. E isso é inteligência espiritual. Isso é agir independente do campo. Escolher aliás, Gardner fala isso junto com Mihaly, da teoria Flow. Ter a coragem de usar a sua criatividade e determinar um caminho futuro. Sabe quantos eles percebem que conseguem fazer isso? Apenas 2%. Eu vou dizer, fiz um trabalho em escola e apenas 2% mesmo. Ninguém mais. Estava tão bem direcionado. Eles também são inspirados pelo servir, então eles vão trabalhar independente do que, eu estou feliz ou não estou feliz, não, pera, eu tenho uma responsabilidade aqui e eu vou dar o melhor que eu tenho. E eles geralmente são acionados pela crise do sentido, então são pessoas que aprendem o tempo todo, se desenvolvem o tempo todo, estão sempre inspirados a dar o melhor, a ser o melhor, porque eles também querem receber o melhor. Então, quando a gente está falando de inteligência intelectual, a gente está falando da nossa capacidade de aprender, mas também eu trago para cá um pouco do nosso talento. Eu tenho um talento natural, que aquilo que eu aprendi na escola eu vou direcionar. Eu tenho uma habilidade, eu tenho um gosto por algo. E daí, naturalmente, no meu corpo, fisiologicamente, eu desenvolvo aquilo e dou o meu melhor. Eu me torno muito bom. Já pensou, gente, descobrir qual é? Logo de início? Aqui eu separei 3 que são as fundamentais, mas eu estou falando de todas as outras envolvidas na minha escolha profissional, naquela habilidade que eu vou ter. A inteligência emocional, ela vai dizer como eu faço e qual é o meu diferencial. Então, ela vai além da inteligência daquilo que eu aprendi na faculdade, na escola, ele vai me trazer a minha competência, aquilo que eu sou muito bom. Porque eu posso ter um grupo, sei lá, de 20 engenheiros e cada um tem uma competência diferente. Eu tenho uma sala com 60 alunos e cada um tem uma competência diferente. E daí, quando eu falo que cada um tem uma competência diferente, eu estou falando de uma inteligência espiritual, que é você dizer quem você é, e que é tão difícil pra gente, porque a gente se perde, a gente não consegue isolar muitas vezes o fato
se perceber e discriminar isso, que é o que é a nossa base da inteligência intelectual. Quando eu falo para meus filhos, aprendam muito bem português, matemática e geometria, o resto vem. Se eu aprender a observar, me observar no todo, observar o todo, isolar os fatos e compreender como aquilo me faz sentir e eu conseguir discriminar, eu vou ter uma orientação muito mais clara de onde eu quero ir. E as escolhas, as minhas escolhas vão ser muito mais claras. E se eu, dentro deste local, ainda consigo dizer quem eu sou, me sinto íntegro ali, estou seguro de mim mesmo, é óbvio que eu vou dar o meu melhor. Então, hoje a gente busca muita inteligência intelectual e emocional dentro das empresas e faz sentido. Porque o próximo passo vai ser a gente buscar inteligência espiritual. Eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor porque eu sei que eu vou receber o meu melhor. Daí eu posso até sonhar, porque quando eu sonho, eu sei que eu entrego aquilo que eu vou receber de volta. Entende? Bom, muito obrigado àqueles que ficaram até o final. Às vezes tem temas que parecem difíceis, mas eu acho eles tão curiosos e que são importantes, independente da nossa idade, porque fazem entender como a gente funciona. Aliás, eu falei, né? Eu falo para meus filhos, aprendam português, matemática e geometria, mas aprendam também biologia como um empreendimento humano, né? Como você funciona. Isso está na BNCC também. Então, assim, aprenda como você funciona, porque fica mais fácil de você usar o seu corpo na direção daquilo que você quer realizar. Se você gostou, quiser compartilhar alguma percepção que você teve assistindo, eu vou ficar muito grata. E se tiver pessoas que você vê que faça sentido, eu peço que você compartilhe e divulgue esse trabalho. Muito obrigada.